Boa noite a todos os meus amigos, irmãos, queridos e amados em Cristo Jesus. A todos que têm o prazer e a alegria de servir a esse Deus maravilhoso, o nosso Salvador, a qual não olhou as nossas condições pecaminosas, mas veio nos trazer a salvação e a luz do Pai e a luz do seu conhecimento através da sua palavra, porque a palavra de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, para o nosso entendimento. E ele veio através da sua palavra nos trazer o conhecimento do verdadeiro Deus, do nosso Pai, o Pai do amor, o Pai das misericórdias, a qual tem o prazer, o nosso Deus, o Altíssimo, o Deus que eu prego, que eu vivo, que eu ando com Ele, mesmo diante das minhas falhas, defeitos e erros, mas eu busco a cada dia, a cada instante, a cada hora, estar acertando e andando corretamente em conformidade à sua palavra. Assim também é todos aqueles que querem servir a esse Deus maravilhoso, a todos aqueles que querem andar com esse Deus maravilhoso e o servir, para que a cada dia nós possamos, diante deste mundo, desta geração que está se corrompendo pelas iniquidades que o mundo oferece, para todos aqueles que querem verdadeiramente viver Cristo, tem que andar em conformidade à sua palavra e viver ela a cada dia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos, amigas que vão poder estar me ouvindo através desse vídeo, peço também para que você possa estar se inscrevendo no meu canal, me acompanhando nos meios de comunicações, para que possa edificar a cada dia a sua vida e transformar ela, não só edificar, sendo transformada no dia a dia em conformidade à palavra. Então eu vou estar falando acerca de uma das maiores parábolas a qual Jesus pregou, ali já mostrando através desta parábola que existiria uma definição já exata das pessoas que vão ser salvas, que querem ser salvas, que querem viver a eternidade com Deus na sua luz, a qual Ele tem o prazer e o amor de dar a todo aquele que o ama, de todo aquele que o busca de corpo, alma e espírito e coração. Então eu vou estar falando acerca da parábola do semeador. Depois que Jesus falou a respeito da verdadeira família, e família é todo aquele que se nega-se a si mesmo, se desprende das coisas deste mundo e quer o servir, mesmo estando neste mundo.
nós temos que ser e fazer e ter a diferença de Cristo dentro do nosso ser. Então Jesus Cristo falou de muitas parábolas, acerca mais ou menos, Jesus Cristo falou umas 40 parábolas no Novo Testamento, e assim os profetas também falaram e profetizaram e usaram também parábolas, que estão no livro de Isaías e dos pequenos profetas. Assim são 40 parábolas que Jesus falou, com mais 9 parábolas assim dos profetas maiores e menores. Então Jesus Cristo nos fala assim nas suas palavras em Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. O mar, no sentido figurado, também significa mundo. Está lá em Apocalipse 17, no seu verso 15. Se não estou enganado, depois você confira lá. Que mar significa povos, multidões, nações e línguas. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então uma parábola, meu querido, meu irmão, minha irmã, é uma narração alegórica, a qual o conjunto dos elementos, ou conjunto do que é falado na parábola, vai trazer uma realidade e de uma ordem superior daquilo que Jesus Cristo estava falando por parábola. Estava mostrando aquilo que é superior daquilo que imaginamos e vemos. Então uma parábola, ela vai trazer uma narrativa para nos dar o entendimento e o conhecimento de sabermos o que está preparado no reino dos céus, onde nosso Deus está sentado no seu trono de glória. E assim, através da parábola, que vai nos trazer uma exposição de um pensamento sobre uma forma figurada, para nos trazer o entendimento, ou para nos repreender e nos alertar através do conhecimento, do discernimento, do entendimento da palavra, para que possamos se firmar nela e caminharmos e andarmos em conformidade o que a palavra determina, porque a palavra é Deus. A palavra, ela é espírito e vida. A palavra, ela é o próprio Jesus se expressando através da sua narrativa, das suas colocações, mostrando assim para nós toda a preocupação e o sentimento do Pai, a qual quer nos dar somente um objetivo para nossas vidas: a salvação e a vida eterna. Falou-lhe de muitas coisas no versículo 3 de Mateus 13. Falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear.
E quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram-lhe as aves e comeram. Então as árvores têm um significado espiritual. Que toda a palavra de Jesus, toda a Bíblia, ela nos traz um sentido espiritual do reino eterno, do reino celestial. Então, se nós lermos a Bíblia só com os nossos olhos carnais, jamais vamos ter compreensão. Mas como Jesus Cristo subiu aos céus e nos deixou a promessa do seu Espírito Santo, que nos faria lembrar de tudo que ele fez, de tudo que ele falou, de tudo que ele deixou para nos instruir, para que cada um de nós possamos caminhar com a verdade estabelecida de Jesus, que é a sua palavra, dentro do nosso coração. Assim eu e você só podemos chegar à salvação da nossa alma quando nós deixarmos a palavra fazer efeito dentro do nosso ser, purificando o nosso interior, purificando o nosso coração, purificando a nossa alma, purificando o nosso espírito, purificando nossa má consciência das obras mortas, da velha criatura que está estabelecida dentro de cada ser humano. Então assim as pessoas fazem muitas coisas que desagradam a Deus, muitas consciente e muitas fazem inconscientemente. E assim, quando adquire a consciência de que estão fazendo errado, elas querem mudança de vida, elas querem transformação de vida. E assim, quando clamam, quando buscam, quando oram, quando desejam o Senhor Jesus, a sua palavra dentro do seu ser, o Pai escuta, o Pai transforma, porque o seu Espírito Santo está para convencer eu, você, a humanidade do pecado, da justiça e do juízo, porque Deus não quer que nenhum homem se perca, que nenhum homem seja condenado, mas isso vai depender de mim, de você, o que é que nós queremos para nossas vidas, porque você tem um livre-arbítrio de escolha. Também, nem eu e você, mesmo que escolhemos as coisas erradas, não podemos questionar a Deus, porque Deus, através da sua palavra, Ele vai nos guiar, nos orientar, nos ensinar a caminhar sempre pelos caminhos corretos, sempre pelas decisões corretas, que é seu Espírito Santo agindo em nós, nos convencendo do que é certo e do que é errado. Então as coisas erradas nós vamos deixar de praticar e vamos praticar o que é certo, o que é correto, o que agrada a Deus. E assim, todos os dias das nossas vidas nós vamos pedindo força para podermos caminharmos com Jesus e praticarmos a sua palavra. E só assim Ele vai nos ajudando. Então, como essa parábola do semeador, meu querido, meu irmão, minha irmã, ela é uma parábola grande. A cada vídeo que eu vou fazendo, eu vou explicando ela por partes. Assim, conforme o Espírito Santo vai me dando entendimento, discernimento, sabedoria, conhecimento, porque eu sou totalmente dependente do Espírito Santo, que é meu mestre, que é meu professor, que é meu guia, que é meu orientador, que é aquele que coloca dentro do meu ser a explicação que vem direto do trono da graça de Deus. É essa confiança a qual eu tenho na palavra, no verbo da vida, em Jesus Cristo.
Então ele nos fala assim, no versículo 4 de Mateus 13, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, não estava aprofundado no fundamento, no alicerce, na base que é Jesus. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós temos que se apegar muito mais ainda com Ele e se aprofundar, se firmar, se alicerçar no seu conhecimento. Só assim a semente que germina dentro do nosso ser, que está dentro do nosso coração, ela vai se aprofundando e vai frutificando dentro do nosso coração, da nossa alma, e nós vamos dando frutos para Deus, em transformação de vida, em mudança de caráter, estabelecendo e estabilizando Deus dentro das nossas vidas, trazendo sempre o conhecimento dele, para engrandecer a ele, para louvar a ele, para dar honra para ele, para manifestar a sua glória e a sua graça. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, que você possa estar me acompanhando, me ajudando a divulgar as palavras do nosso Deus, que expressou todo o seu sentimento, o seu desejo, a sua vontade, o seu conhecimento, a sua salvação, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 5 de Mateus 13, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vendo o sol, isso é uma figura, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outras caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então Deus vai nos dar essa semente a cada um de nós, conforme a capacidade que o Espírito Santo vai nos dar para desenvolvermos a semente, a palavra, expressando Deus dentro do nosso ser para as vidas que estão andando sem entendimento. E as pessoas nesse tempo presente estão enquadrados dentro desta parábola. Então, meus queridos, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele é o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que não se esperam. Mas nós temos que crer, confiar e andar com Ele. Porque tudo nesta vida é passageiro. Tudo nesta vida é momentâneo. Tudo nesta vida é um pequeno tempo. Então a parábola do semeador vai te dar uma direção, um discernimento, um conhecimento, para que você possa saber a quantidade de pessoas que vão ser salvas.
Assim cabe a você ter o interesse de ter esse conhecimento que o Espírito Santo nos traz, nos dá e nos faz ministrar para que você possa crescer na graça e no conhecimento. E assim sucessivamente eu vou estar dando continuidade a esta parábola, que é uma narrativa alegórica, figuradamente, Jesus Cristo se expressando através de uma semente e nos mostrando que quando a palavra cai num bom coração, cai numa boa pessoa, o que é mudança? Ela vai dar fruto 100, vai dar fruto 30 e vai dar fruto 60. Então, que você seja esta boa terra, que Deus possa plantar a sua palavra. No próximo vídeo vou estar continuando para que nós possamos entender toda a parábola do semeador. E que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do seu Espírito Santo, do nosso Deus, possa estar confortando você e trazendo o desejo de estar conhecendo e tendo discernimento da parábola do semeador. Que o Espírito Santo possa te guiar e a cada dia nós possamos caminhar com a verdade de Jesus, que é a sua palavra. E que o Espírito Santo conceda graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.